Deus vivo, Deus santo, Deus de poder, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer já que você que vai curtir esse vídeo, que compartilhe, tá? E assiste ele até o fim. Nós iremos falar sobre o pecado, né? Até inclusive que o nome desse vídeo é O Pecado Nunca Teve Fim, né? Nós vamos falar sobre isso. Sabendo em que todo mundo sabe que o pecado começou lá no Jardim do Éden, né? Todos sabem disso aí. Adão e Eva, começou ali. A desobediência, o pecado começou ali. E cresceu, ele só multiplicou, né? Porque ele saiu do homem e uma mulher, né? E enquanto existe homem, existe mulher, ele vai continuar na face da terra. Isso sim, não tem como, né? Porque nós somos pecadores. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus mostra muito claro que a gente tem muitas pessoas iludidas, né? Nós vamos esclarecer agora para você ver. São tantas pessoas que acham, né? Vamos falar de crente, de religioso, né? Acha que aonde ele está, Deus está com ele. São grupos e grupos. Quase todos pensam isso, ou todos, eu vou embolar tudo, todos, né? Pensam que aonde ele está, Deus está com ele. Eles pensam que Deus conhece o que é que ele vai fazer o ano que vem. Mas não é assim não, a Bíblia não mostra desse jeito, né? Ele pensa que Deus sabe o que ele vai fazer amanhã, não sabe, né? Vamos ler 2 versículos aqui, que é em Gênesis capítulo 6, o verso 5 e 6. O nosso ajudante aqui, o nosso companheiro, vai ler para nós, tá bom? Gênesis 6, versos 5 e 6. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Está vendo aí o que é que acontece? Aí mostrou bem claro que ele fez o homem, fez a mulher, ele só não sabia que aquilo ia acontecer. É isso que eu quero citar para você. Ele sabia que isso ia acontecer. Ele sabia, ele falou, e viu Deus que a imaginação do homem, aí que ele foi ver, que a imaginação do homem era falha, era falsa. Uai, pastor, missionário, mas Deus não está com nós, ou nós está? Não, a palavra de Deus não fala isso não. A palavra de Deus disse que o anjo do Senhor acampa ao redor do que o teme, os livra e os guarda, tá certo? Não é que Deus está sempre com nós, não vai nessa não, não acredita nisso não. Agora o anjo do Senhor, se você é uma pessoa de oração, uma pessoa que tem cuidado, você vai sair da sua casa, você ora, pede a proteção de Deus, ou então você pede de madrugada, Senhor, como eu faço? Me protege nesse dia, me livra dos acidentes, das batidas, dos roubos, dos assaltos, das perseguições malignas, das perseguições humanas, não deixa eu cair em tentação, né? Então é a oração de 1 minuto, né? A gente fala tudo o que é preciso. Aí sim, Deus está com você naquele dia. Deus está com você? Não. O anjo do Senhor, ele determina o anjo. A palavra de Deus disse, o anjo do Senhor acampa ao redor do que o teme, e o livra e os guarda. É o anjo do Senhor. Aonde quer que nós estejamos, ele está junto. Mas olha a palavra de Deus como diz, aquele que teme ao Senhor, tá certo? Mas todo mundo pensa que Deus está com ele. A gente vê isso em todos os lugares, né? Você vê aí esses dias passados aí, né? Os crentes na política, por exemplo, falam, Deus não está com esse povo. Eu fiz uns vídeos falando, foi uns 5 vídeos. Deus não está com vocês estão enganados, vocês estão mentindo, vocês estão sendo enganados. Mas aí no fim você viu que Deus não estava com eles, porque ele estava colocando Deus num lugar indevido, e Deus não vai, nós temos que ter cuidado, né? Deus não vai e nem envia o seu anjo, não envia, porque ela ia para o lugar indevido que Deus não se agrada, tá entendendo?
Então, veja bem, nós vamos falar sobre o pecado. O pecado, irmãos, nunca teve fim. É o título dessa mensagem, né? E quero já deixar adiantado para você assistir o próximo vídeo, né? Porque em todo o tempo houve o pecado. Você vê lá em Noé, Deus, eu acho que Deus, nessa passagem aí, Deus olhou e falou: Noé, eu vou destruir esse povo que eu fiz. Eu me arrependi de ter feito esse povo. Eu arrependi de ter feito o homem. Eu fiz o homem com a imaginação boa, que ele ia me servir, que ele ia ser comigo, e ele virou para o lado do pecado, né? Aí na passagem você vê que Deus não sabia que o homem ia fazer aquilo, né? Então o homem, ele disse: olha, o coração desse povo é mau, né? Esse povo que eu fiz, mas o coração deles é mau, está indo para o lado errado. Então você vê, é que quando Deus falou lá com Noé, quando Deus falou: Noé, eu vou destruir esse povo e vai ficar só você e a sua família aí, porque te achei justo diante de mim. E aí o que Deus fez? Destruiu todo mundo, homens, mulheres, tudo, animal, répteis, tudo, ave do céu, destruiu tudo, né? Mas veja bem, Noé e a sua família ficou. Aí eu vou deixar essa semente. Eu creio que Deus pensou assim: eu vou deixar essa semente, né? Porque aqui Noé é um homem justo, né? Ele vai dominar essa coisa. Mas só que ele deixou a semente do bem, que era Noé, mas deixou a semente do mal também. O pecado continuou, né? O homem foi esbrangido na face da terra e o pecado apareceu e continuou, né? Em seguida ali já foi o homem e o pecado junto. Aí o que é que Deus disse? Peraí, agora vamos para a lei de Moisés. Não vamos ficar pulando muito, não, tem muito recurso nessa mensagem. Vamos para a lei de Moisés, né? Moisés criou a lei. Por quê? O que é que a lei serve para nós? A lei só serve para nós para mostrar o pecado nas nossas vidas. A lei veio para isso, irmãos, para mostrar o pecado nas nossas vidas, na minha, na sua vida. Esse é o objetivo da lei que Moisés criou. É lá em 1 João, no capítulo 1 do Evangelho de João, no verso 17, a palavra de Deus disse assim: a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Olha, né? Eu não sei se eu entendo isso aí como chamar a lei de mentirosa e falsa, né? Porque quando disse a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade foi dada por Jesus Cristo, né? Então veja bem, aí agora você vai ver, para confirmar isso que está escrito aí, que eu disse agora, você vai ver lá Moisés criando a lei, e a lei do apedrejamento, a lei da matança. Errou, é apedrejado. Errou tal coisa, é apedrejado. Veja bem, né? Quando o mandamento que Deus deu lá em Êxodo 20, no verso 3 diz: não matarás. Uai, mas espera aí. O mandamento que Deus deu a Moisés, lá no Monte Sinai, né? Diz, no verso 3 diz: não matarás, né? Uai, mas e agora? Moisés cria a lei da matança? Veja bem, a lei veio para nos advertir, para nos mostrar o pecado nas nossas vidas. Esse é o objetivo da lei, mostrar o pecado nas nossas vidas. E isso foi bom, né? Foi bom mostrar o pecado nas nossas vidas. Porque se não é a lei, não sei o que tinha acontecido, né? Mas veja bem, lá diz: não matarás. Mas espera aí, missionário. Então Moisés contradisse o mandamento de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você que você talvez não sabe. Deus respeita, não é obedece, respeita a lei do homem, tá? Entenda isso. Deus respeita a lei criada pelo homem. Não é só naqueles dias, não. No hoje também. A Bíblia mostra isso, né? Se você não sabe disso aí, lê Romanos capítulo 13, que você vai ver Paulo falando que nós temos que obedecer às leis e potestade, né? Paulo diz que nós temos que obedecer às leis e potestade,
porque são elas enviadas por Deus ou por ele permitidas, tá certo? Então Deus respeita a lei do homem. Deus não foi contra Moisés no apedrejamento, não foi, mas Moisés estava contra o mandamento lá, né? Mas como Deus respeita, como Deus tinha colocado Moisés como chefe, e como Deus respeita a lei do homem, né? Moisés continuou naquela lei, colocando os 10 e mais 10 e mais 10, né? Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade veio por Jesus Cristo, né? Então veja bem, o pecado, a lei veio para mostrar o pecado nas nossas vidas, e o pecado continua, né? Agora, no próximo vídeo nós vamos falar de quê? Nós vamos falar o fim do pecado, tá certo? Nós vamos falar sobre o fim do pecado, porque ele vai ter fim, isso aí você pode estar certo, né? Está um pouco distante, segundo a palavra de Deus, mas ele vai ter fim. Ou mais cedo, mais tarde, ele vai ter fim, sim, né? E nós vamos falar no próximo vídeo, você assiste esse vídeo e assiste o outro vídeo, tá bom? Desde já quero te agradecer. O perdoador de pecado é Jesus, né? Que nós vamos falar no próximo vídeo. Ele é que perdoa os nossos pecados, daquele que vem a ele, né? Segundo as Escrituras, é ele que perdoa os nossos pecados. Então, tudo bem, assiste esse vídeo, compartilhe e assiste o próximo. E eu agradeço você em nome de Jesus.